Fala, meu pequeno gafanhoto, professor Vinícius Toledo por aqui. Hoje vamos aprender a analisar um iPhone XR que ele não liga. Deu entrada aqui na nossa assistência técnica como o aparelho não liga. Para facilitar, já removemos o aparelho, a placa da carcaça, da house do aparelho, e vamos fazer aí as nossas medições, os nossos testes de bancada. Vem comigo! Bom, primeira coisa que eu vou fazer é colocar o aparelho na fonte e verificar esse consumo na fonte desse aparelho, né? E o consumo já aparece lá pra gente. Antes de pressionar o botão Power, me apresenta o consumo de 600 mAh, ou seja, nenhum aparelho pode consumir antes do pressionamento do botão Power. Então, olho na fonte, continua o consumo. Provavelmente nós temos um consumo aqui na VDD Boost, mas vamos analisar, vamos medir, vamos verificar onde está esse consumo. Se vamos precisar fazer uso de câmera térmica ou não, se vamos usar Rocin ou Breu, isso a gente vai trabalhar nas nossas análises aqui. Antes de a gente esquentar a placa, se liga nessa dica do professor Vinícius Toledo, nós vamos molhar essas borrachinhas aqui para serem reaproveitadas para a gente colocar novamente no local depois de efetuar o reparo, para dar uma aparência de um bom acabamento. Então a gente coloca um pouquinho de álcool isopropílico, aperta um dedo mesmo em cima das borrachas e a gente vem removendo, ó, sai ela inteirinha com a cola dela. Depois de remover a borrachinha que protege os conectores FPC, coloco novamente o aparelho na fonte e vou colocando o dedo em cima do aparelho e já verifico, ó, aqui o setor que mais aquece é essa blindagem superior aqui, tá? Do aparelho, ó, essa blindagem aqui superior. A gente consegue aí só no tato, sentindo aí a temperatura um pouco mais quente nessa parte superior aqui, onde justamente contém aí processador, drive de backlight e por aí vai. O que nós iremos fazer aqui agora é trocar a solda nessa lateral aqui, nessa lateral e nessa outra lateral. Vamos trocar essa solda por uma solda com uma temperatura mais baixa. Vou dar calor, aplicar calor pela lateral. Quanto, professor Vinícius? Isso deu de calor ali. Coloquei ali 280, 50 de ar, somente trocando essa solda, passando 138 nas laterais, usando a temperatura de 280, 50. Calor pela lateral da placa. Vocês viram que eu posicionei o canhão pela lateral da placa aqui, movendo de um lado para o outro, de um lado para o outro. Fiz aqui uma alavanca, coloquei aqui em cima e fiz uma alavanca levantando com a pinça a blindagem. E quando ela ia levantando, né, eu vou forçando mais ainda para cima um pouco a alavanca. Só para checar, vou verificar esse consumo novamente na fonte, vou esperar esfriar um pouco a placa. Sempre espere esfriar um pouco, mesmo a gente tendo aplicado uma temperatura de 280 graus. Depois a gente vai fazer uma limpezazinha aqui na lateral. Vocês podem ver que ficou um pouco sujo aqui, né, de resíduo de solda, de fluxozinho. Depois a gente limpa. É para depois colocar a blindagem novamente no lugar. E vamos verificar. A primeira coisa é fazer uma inspeção visual. Verificar algum componente com uma coloração diferente, se está trincado ou não, se tem sinal de oxidação. Bom,
visualmente não encontramos nada fora do normal. O que nós vamos fazer agora é colocar o aparelho novamente na fonte e verificar, né, se nós temos aí algum consumo modificado. Então continuamos aí com o mesmo consumo, tá ok? E o que aquece para a gente aqui é esse setor aqui, ó. O que eu posso fazer aqui? A gente vai fazer duas análises. Vou tentar verificar se eu tenho algum consumo por breu. Então a gente vai usar o breu aqui. Se a gente não obtiver sucesso no breu, nós vamos usar a câmera térmica. Desativamos o aparelho na fonte. Sentir esse setor aqui aquecendo. Conseguem ver aí com o breu? Pino derretendo? Então nós temos esse componente aí. Mas que componente é esse, professor Vinícius? Bom, esse acredito que seja aí o driver do VDD Boost, ok? Então nós temos que verificar se o curto está depois de VDD Boost. Então nós vamos procurar através do computador. Então vem comigo no computador. Já aqui na tela do computador, com a ferramenta Bushingi aberta, com o roteamento de pad do XR aberto, já conseguimos identificar aqui, ó, localizar aqui aquele CI que estava derretendo através do breu. O que acontece é que a gente tem um problema. Esse componente aqui está em série, então, como eu havia falado para vocês lá no início do vídeo, né, nós possivelmente temos um curto na linha de VDD Boost, ou seja, após esse CI. Mas por que ele esquenta, Vinícius? Porque ele está em série, não tem por onde o elétron passar, a não ser por ele primeiro. Então, como é um semicondutor, ele é mais sensível à temperatura, ele vai aquecer muito mais rápido do que propriamente o componente que está em curto. Então, vamos ter que ficar atentos onde, meu pequeno gafanhoto? Nesses componentes, nesta linha de VDD Boost. Antes era VDD main, agora é VDD Boost. Então, tudo que ficar vermelhinho aqui, ó, pode ser o cara que esteja ocasionando o curto neste aparelho. Então, vamos fazer aqui uma panorâmica para ver onde mais temos VDD Boost, tá? Mas na parte superior, tanto de um lado quanto do outro da blindagem que nós removemos. Então, temos aqui, ó, esse CI, esses capacitores aqui. Pode até ser que o driver de VDD Boost tenha entrado em curto. Pode ser simplesmente esse capacitor aqui do lado desse conector FPC. Como pode ser esse CI aqui, esse CI, tudo que ficou azul, né, e vermelho marcado, pode ser um dos culpados. Mas primeiro é verificar pós-CI VDD Boost. Agora nós vamos utilizar o multímetro na escala de continuidade. Agora, meu pequeno gafanhoto, vamos lá para a bancada novamente. Vamos verificar em um desses capacitores aqui, do lado de cá, se a gente tem essa malha aterrada. Então nós vamos verificar se nós temos essa malha aqui aterrada. É um consumo característico de fuga na VDD Boost. Esse consumo que nos apresentou esse aparelho é característico de uma fuga, um curto na linha de VDD Boost. Vamos lá agora para a bancada novamente utilizar o multímetro nesse experimento. Já aqui na nossa bancada temos aqui o driver de VDD Boost e esse aqui são os capacitores na saída de VDD Boost. Com o multímetro na escala de continuidade, vamos verificar esse capacitor. Esse lado aqui é o negativo, então ele vai ter que dar continuidade ao terra, vai ter que bipar, ou seja, vai ter que emitir um aviso sonoro, porque é o terra do capacitor, né? E esse lado aqui seria o lado positivo de VDD Boost, ó. Então nós temos aí realmente confirmado a saída de VDD Boost em curto. Ah, professor, mas o senhor poderia, antes de remover, tirar essa resina daqui e fazer? Sim, né? Mas eu queria mostrar para vocês realmente que quem aqueceria primeiro seria o driver do VDD Boost. Aqui nós vamos usar a fonte. Vou aterrar a placa, estou usando a fonte ali e vou injetar tensão. Vou injetar tensão na saída dessa malha de VDD Boost, encostando simplesmente aqui a ponta do multímetro que eu preparei aqui. Essa ponta do multímetro aqui está diretamente ligada na fonte. Então nós temos aí uma ponta do multímetro que já liga direto
na fonte, no positivo. E o terra, o GND da fonte está aqui. Vou ligar a fonte ali para vocês verem, né? E vou fazer aqui um curto-circuito, ó. Curto-circuitando no negativo aqui. E vou testar aqui, ó, em cima do próprio 6 Wi-Fi, ó. Deu consumo lá, apareceu pra gente a blindagem. Apareceu o consumo ali na fonte, pessoal? Não, né? Por quê? Porque esse pedaço aqui não é o GND. Então eu tenho que procurar ancorar o meu terra aqui da minha fonte em um GND qualquer. Vamos verificar se esse aqui é GND. Ó, também não é GND. Vamos ancorar ele aqui nessa lateral, ou na própria blindagem aqui. Aqui nós temos certeza que é um GND. Vamos encostar agora aqui no 6 Wi-Fi, ó. Consumiu lá na fonte. Então aqui nós temos certeza que a nossa placa está devidamente aterrada, ou seja, ela está conectada no mesmo terra da fonte. Então assim a gente testa. Se você usar aqui em alguns aparelhos, como é o caso desse XR, não estava conectado o GND na fonte, porque esses caras aqui não são GND, ok? E em cima do C do Wi-Fi, ele é todo metalizado ali, ele é GND também. O que nós vamos fazer aqui agora? Vamos injetar uma tensão na saída de VDD Boost, ó. Viu? Injetei uma tensão rapidamente no VDD Boost, na saída. Qual tensão, professor Vinícius? Pode ser aí a tensão, VDD Boost sai aí a tensão da bateria. Tá? Então, pessoal, ó, nós vamos aqui utilizar o recurso da câmera térmica. Aqui é a região, vocês podem ver aí, ó, é a região onde está, tá vendo aqui, ó, a agulha da ponta do multímetro. Então, eu vou injetar a tensão ali, ó, rapidamente, olha lá, bem próximo, olha. Vou chegar mais próximo um pouco para vocês verem. E ali que o capacitor do meio, né, ele que é ocupado aí na saída de VDD Boost. Então nós vamos remover este capacitor agora. Mas professor Vinícius, esse capacitor está do lado do processador. E agora, como é que eu vou fazer para remover esse capacitor? Aqui eu vou usar uma fita proteção, sempre é bom. Então eu vou usar uma fita Teflon. Porque essa fita não aquece, porque essa aqui absorve mais calor. Vou cortar um pedaço, vou colocar ali em cima do processador. E tem a opção também do termopad. Posso pegar o termopad e colocar um termopadzinho e remover. Mas todo esse trabalho para tirar um capacitor, sim, aqui está do lado de uma CPU, né? O que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos colocar a nossa estação em 300 graus, 50 de ar, tranquilamente. Vou travar essa placa na roller, que é o suporte de placas, ok? Vou travar ela aqui, 300 graus, e vou fazer dois recursos aqui. Vou botar um pouquinho de fluxo aqui no capacitor, correto? 300 graus lá, e vou usar o ferro de solda junto, ó. Para facilitar a nossa remoção. Tiramos aqui, tranquilo. Vamos aguardar esfriar e vamos verificar aí se o aparelho apresenta consumo na inicialização. Plaquinha na mão, vou desarmar a fonte aqui. Vamos conectar. Vamos verificar se a gente tem consumo inicial na fonte. E não temos consumo na fonte. Agora eu vou pegar a tela e vou ligar para vocês ali, para a gente verificar se esse aparelho já está devidamente funcionando, acendendo. Então eu coloco aqui, ó, a caixinha tudo do cliente, faço isolamento ali
do Dot Projector, para não encostar o dedo, para não queimar ele. Temos que ter essa segurança. E agora nós vamos colocar com a tela conectada. Vamos startar esse aparelho. Ok, vamos ligar ele aqui. Vamos, claro, liberar a corrente da fonte e vamos startar esse aparelho aqui. Já apresenta um consumo interessante, passou de 200. Nós soltamos e acredito que do lado de cá já esteja aparecendo a maçã. Aí temos a maçã e vamos verificar aí. Esperar, né, o sistema ligar. Aí, ó, mostrando aqui para vocês, ó. Já temos aí o aparelho do cliente funcionando. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhe, deixe seu like aqui e deixe seu comentário de um próximo vídeo que vocês queiram assistir, de um próximo conteúdo. Deixa aqui, interaja com a gente aqui em nossas redes sociais.